Sustentabilidade, tema absolutamente central nas agendas de políticas públicas de praticamente todos os países do mundo, ou pelo menos assim deveria ser, e assim esperávamos que fosse, mas uma questão que, por mais que seja pensada globalmente, tem que ser convertida em ações locais, e ações locais combinam de maneira expressiva com a atuação de prefeitos, vereadores, agentes públicos dos municípios e, obviamente, dialogam frontalmente com tudo o que trazemos aqui em nossa disciplina. O termo, por vezes, é banalizado, o termo, por vezes, se afasta de suas concepções principais, mas nós não poderíamos deixar de trazê-lo a esta disciplina, correndo o risco, se não o trouxéssemos, de ignorar uma tendência, uma questão, um debate, uma situação absolutamente fundamental ao debate da gestão pública municipal. Zisman, muito obrigado por atender a esse nosso convite de Brasil, USP, e eu gostaria de começar com uma provocação bastante preliminar, a despeito de ser muito complexa, que é como nós poderíamos pensar numa definição mínima de sustentabilidade para iniciarmos essa nossa conversa e como essa definição mínima dialoga com as agendas e com as obrigações dos prefeitos das nossas cidades brasileiras. Ótimo, e vamos tentar em pouco tempo. Primeiro agradecer ao convite, é uma honra estar aqui podendo falar desse tema e você tocou no ponto crucial. Não há política local possível no século XXI que não leve em consideração a sustentabilidade como eixo central de todas as políticas públicas. E eu defendo isso por quê? Veja, a definição é muito simples, apesar de ser complexa. A definição é simples, veja, basta a gente resolver as causas dos problemas, que os problemas estarão resolvidos. Óbvio assim. Em política, muito se faz é atacar as consequências dos problemas, tentando resolver os problemas a partir de suas consequências e não na origem deles. E o conceito de sustentabilidade vem para tentar botar essa obviedade em pauta. Ora, se a sociedade funciona de um jeito que as coisas estão dando mais problemas do que soluções, nós temos que repensar o modo como essas políticas estão sendo implementadas. Então a sustentabilidade nada mais é do que um conceito que defende a ideia de que para ser duradouro precisa se resolver problemas na sua origem. É a ideia de fazer uma política cíclica ou sistêmica. Não traz novidade nenhuma, nem ao capitalismo, nem ao socialismo, nem aos modelos dicotômicos de política. Apenas resolve um impasse que os modelos clássicos não conseguiram resolver, que é o respeito aos limites que os sistemas biológicos naturais do planeta suportam à sociedade. Se você pensar que as políticas têm que ser feitas de maneira que os recursos naturais possam ser usados do jeito que precisam ser usados para o bem-estar humano, mas que eles consigam se autorreciclar, você terá implantado uma política de sustentabilidade. Então é não mudar praticamente nada, a não ser respeitar um limite, que não é respeitado nem nos modelos socialistas ou capitalistas, porque o mercado impõe uma lógica de crescimento ao uso desses recursos que não é compatível com um conceito físico, né, de sustentabilidade natural. Então, pensar em sustentabilidade é olhar para as políticas públicas e pensar, bom, aqui está o problema, qual é a causa? É esta. Como é que eu resolvo? Desta maneira. E se eu resolver dessa maneira, eu consigo fazer com que os recursos possam ser utilizados permanentemente? Sim. Atendo à questão do bem-estar humano? Sim. Atingiu o que se entende por sustentabilidade. O eixo principal mais difícil de resolver é o eixo econômico. Porque falar em recursos naturais, natureza, recursos físicos e biológicos, falar em bem-estar humano é o óbvio, todas as políticas falam, mas ninguém quer mexer no nó da questão que é a economia. Como que a economia pode ser transformada para que esse sistema possa ser cíclico, ecossistêmico ou simplesmente sistêmico? Simples assim. Simples desse jeito. Professor, o conceito de sustentabilidade vem sendo disseminado aí nos últimos 30, 40, 50 anos, né? Quais são os principais avanços desse conceito, tratando-se das políticas públicas, institucionalidades governamentais, né, a criação de ministérios, secretarias de meio ambiente? Okay. E, ao mesmo tempo, na atualidade, quais são as principais limitações para esse conceito continuar avançando e adentrando nas políticas públicas? Perfeito. Bom, eu trago boas e más notícias, né?
As boas. Eu sou testemunho ocular e já denunciou minha idade enquanto a gente conversava informalmente aqui antes de começar. Eu sou testemunho ocular de boa parte dessa história. Estive presente no encontro da Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde, no Brasil e no mundo. Acho que é o principal marco, né, de formatação de princípios que nortearam toda a legislação mundial a respeito disso, seja a legislação formal ou princípios informais que norteiam as políticas públicas. E de 92 para cá, principalmente, nós avançamos demais no Brasil e no mundo. No Brasil, com certeza, no mundo também. Em delimitar, a partir desses grandes princípios, o que seria uma legislação mínima para garantir esse conceito que eu apresentei no começo, sustentabilidade. Então, nós assistimos a um avanço incrível na legislação, na educação ambiental, que fez a sociedade, de alguma forma, pautar esse tema em todos os debates. Nós estamos aqui conversando hoje sobre política e sustentabilidade por conta desse processo. Isso aqui é um tema que há 30, 40 anos não estaria num encontro como esse acontecendo. Então, nós percebemos que é um tema que realmente repercutiu na sociedade, é um tema midiático, é um tema que está presente nas promessas de partidos políticos, todos eles, de alguma forma, falam em sustentabilidade. Então, acho que avançamos muito. Essa é a boa notícia. E o marco legal, tanto nacional como internacional, é incrível. O Brasil realmente tem na Constituição brasileira um capítulo especial sobre a temática ambiental, não necessariamente sustentabilidade, mas a temática ambiental. A má notícia é que as leis estão no papel. Então, muitas das coisas que estão previstas nessa legislação não se incorporaram ainda como políticas públicas concretas. Eu estou numa cidade, por exemplo, que em 1988, já numa lei municipal, previa que a frota de ônibus, por exemplo, seria substituída dos ônibus movidos a combustíveis derivados do petróleo para combustíveis um pouco menos poluentes, né? Pelo menos recicláveis ou que poluem menos a atmosfera. Isso é de 88, essa lei. Ela até hoje não foi implementada. E havia uma nova lei que previa que até 2018, a boa notícia era essa, o ano que vem, nós teríamos a frota 100% com biocombustível. A Câmara dos Vereadores acaba de aprovar uma semana atrás, não há tecnologia possível para do ano que vem, vamos adiar para 2038. Daqui 20 anos. Então, os mais jovens verão, né, a frota de São Paulo ser sustentável do ponto de vista do combustível. Apesar de estar na lei, a coisa não se implementa por um desejo político e por pressões econômicas, obviamente, né? Estamos falando aqui de um cartel de transporte de São Paulo que prevalece como vontade na política pública de que o ônibus é mais barato ser assim e fica assim. E, infelizmente, não se implanta uma política transformadora nesse sentido, né? Aliás, só para talvez puxar um assunto que vem mais interessante e ampliar um pouco esse nosso debate, a história da democracia, né? Vamos falar de democracia, que é sempre interessante. Sustentabilidade prevê democracia, né? E nós não vivemos uma democracia, porque mesmo no princípio mais básico da democracia, que diz que as maiorias, né, delimitam as principais políticas e as minorias têm que ser atendidas também dentro das suas especificidades, ok. Então vamos imaginar que a democracia é um regime que procure atender as maiorias. Dando o exemplo de São Paulo novamente, nós temos aqui que os automóveis, eles correspondem a 30% do transporte de deslocamento e mobilidade urbana. Quer dizer, de carro, 30% dos paulistanos se locomovem. Os outros 70% vão de transportes coletivos. No entanto, o automóvel ocupa 88% do espaço urbano, das vias públicas urbanas. 88% para atender 30% da população, emitindo 73% dos gases tóxicos que nós respiramos todo dia aqui nessa cidade. Então veja, uma minoria de 30% que utiliza automóvel ocupa a maioria do espaço urbano. Veja que a democracia entre os desejos da maioria não é uma coisa real. O que nós vivemos é uma coisa que eu poderia chamar de, sei lá, de capitalcracia, alguma coisa desse tipo. O que impera são a força econômica. Nesse caso, então, também sustentada pelo sonho dessa maioria que não usa este bem de tê-lo. Ou seja, também existe uma narrativa insustentável do ponto de vista econômico se colocando numa realidade, por exemplo, atrelada à ideia do transporte. Isso. E aí você vai no para a gente ficar nesse ponto. Exatamente. Você vai no cerne do problema, que é o seguinte. Quer dizer, existe um princípio básico do sistema atual
e que é insustentável, que é o consumo. A ideia de que o ser humano é um ser que consome. E, portanto, o bem-estar está diretamente ligado ao quanto ele consome e à qualidade do que ele consome. Portanto, desde que nós nascemos, nós somos estimulados a ter bens e cada vez mais e consumir de maneira insustentável. A lógica de que é assim que tem que ser move todo o mercado de produtos que nós temos no mundo todo, né? E esse mercado liberal que vende coisas que a gente de fato não precisa. Então aí está o cerne da questão. Aí a educação é feita para ser uma educação de consumidor. Nós estamos assistindo nesse momento uma reforma do ensino em escala nacional, em que está abrindo mão de formatar cidadãos cada vez mais críticos para formar gente que se insere cada vez melhor no mercado. Mercado de produção e consumo, produção e consumo. A qualidade do profissional que sai das universidades é medida por quanto ele consegue se inserir qualificadamente nesse mercado. Isso é um erro. Quer dizer, na verdade, assim, você formatar toda a educação em vista de um sistema que estimula essa produção e consumo que é insustentável. Nós deveríamos ter uma educação que, justamente para tentar atacar o problema, formatasse cidadãos que estivessem pensando outras formas de organizar a sociedade, e não essa baseada no consumo. E aí o automóvel passa a ser desejo de consumo, o computador, o celular, enfim, todas essas coisas que deslocam no nosso conceito do que é bem-estar, o que é felicidade, o que é qualidade de vida, para um bem material. E as relações humanas, a vida na cidade, as relações sociais estão completamente alteradas, modificadas para o pior. Não há uma qualidade de vida de fato na cidade, esse sistema não nos entrega qualidade de vida, é uma falácia isso, quer dizer, é um sistema que fracassou. O sistema capitalista e o socialista fracassaram no sentido de atender ao humano, atende ao imaginário da produção. É isso que é o problema. Marx já nos alertou disso, né? E independente da ideologia, quer dizer, está ali, quer dizer, enquanto que a gente, é verdade, é peça de uma engrenagem que atende a uma coisa que nós mesmos criamos e não conseguimos nos livrar, esse sistema produtivo. Professor, trazendo debate para as questões do dia a dia da gestão municipal, né? Hoje nós temos a agenda de cidades sustentáveis. Isso. Né? E, ao mesmo tempo, temos muitos problemas históricos ainda que nós precisamos avançar. Saneamento, sim, a questão dos resíduos sólidos, o descarte. Né? Quais são hoje os grandes desafios, né, da sustentabilidade do meio ambiente na agenda municipal brasileira? Né? Poderíamos pensar em desafios comuns entre municípios de grande porte e pequeno porte, mas também desafios distintos? Veja, não existe uma escala possível de implementar a sustentabilidade que não seja no município. A velha máxima do ambientalismo lá nos anos 90 era exatamente essa de pensar globalmente, quer dizer, os grandes princípios que norteiam a questão da sustentabilidade no mundo, mas agir localmente no território, porque é ali que de fato você tem as suas relações, né, sociais e naturais, e é ali também que a política se resolve. Quer dizer, é na hora que aperta a vida do cidadão ali no seu território que ele percebe o quanto que esses problemas o afetam. Então, a política para a sustentabilidade só se dará no âmbito local. Apesar dos grandes tratados internacionais, dos acordos, dos princípios, de uma agenda de desenvolvimento sustentável feita pela ONU e dos países ali reunidos, ela só se concretizará no âmbito municipal ou local, no território local. Portanto, os desafios são colocados nesse âmbito. O que está faltando para a coisa funcionar, independente do tipo de município, do tamanho do município, dos problemas que ele enfrentam, é uma compreensão, né, dessa dimensão, que é aqui que as coisas podem ser resolvidas, e de uma nova visão de gestão ambiental, de gestão pública dos problemas ambientais. Por quê? Porque se você tem uma concepção de município que está pensando em resolver os problemas e pensando no futuro, o que seria o ideal para aquele município, você estaria mudando a pauta de prioridades dessas políticas. Então, quando a gente está falando de saneamento básico, resíduos sólidos, as coisas que para os gestores é um problema que tem que ser resolvido, quer dizer, se resolve como? Se resolve tentando construir novos lixões ou aterros ou as soluções mais técnicas melhores para isso, quer dizer, se resolve de novo na consequência. Quando que, na verdade, o problema é a geração do lixo, do resíduo. Se a gente tivesse uma política diferenciada que pensasse na não geração de lixo, nós não teríamos o problema da destinação dos resíduos. Então, é preciso mudar o foco da coisa, né? Se a gente tivesse uma política municipal de transporte público, nós não precisaríamos estar preocupados com o congestionamento urbano, com a falta de mobilidade do automóvel.
Então, é mudar um pouco a lógica da pauta, sem mudar essencialmente a política pública de mobilidade, de resíduos. É uma inversão, né, de pensar o que está gerando esse problema. Zisman, você fala no aqui, no local. Sim. A grande questão é que nós temos uma heterogeneidade significativa de aquis, de locais. Claro. Se a gente pensar que existe, por exemplo, uma mancha urbana que liga Campinas ao Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Certo. isso me parece uma cidade, se é que fosse uma cidade só, insustentável. Sim. Mesmo que seja um conglomerado de cidades que ali terá problemas relativamente semelhantes entre si. Existe uma possibilidade de se pensar num limite do que seja uma cidade razoável em termos de quantidade de gente vivendo juntas? Sim. É possível pensar nisso? Se for pensar nos princípios da sustentabilidade, as cidades têm que ser menores. Primeiro, que isso aí jamais será sustentável, que você amplia demais a escala dos problemas. Alguém fala, puxa, mas essa história de sustentabilidade é uma utopia, porque numa cidade como São Paulo, na região metropolitana de Campinas ao Rio, isso jamais funcionará. É verdade. Talvez a escala dos problemas tenha alcançado, né, um tamanho tal que fica difícil implementar certos conceitos básicos da sustentabilidade. Não impossível, mas mais difícil. Portanto, o que teria que se pensar, e a nova agenda urbana aprovada em Quito já encaminha nesse sentido quando fala em cidades sustentáveis. Ontem estive num debate no Instituto Polis, ontem à noite, na verdade estava na plateia assistindo o debate, e esse tema foi colocado, né? Quanto que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável apresenta no Objetivo 11, que são cidades sustentáveis, e lá em Quito se aprimorou essa questão na agenda urbana e se discutiu muito mais o que é isso aí, e lá está muito claro, na verdade, a cidade sustentável é aquela que utiliza o seu território de uma outra maneira. Em vez da cidade se expandir, como tem acontecido de Campinas ao Rio, como você tem falado, ela tem que utilizar o espaço urbano de outra maneira. Existem 20%, 30% do espaço urbano que não é utilizado. A função social da moradia, terrenos dedicados à especulação imobiliária, enfim, que poderiam promover um desenvolvimento, inclusive na população, um crescimento populacional, um desenvolvimento da qualidade de vida, sem crescer a cidade, simplesmente utilizando melhor e planejando melhor os espaços urbanos. E aí essas manchas urbanas, que são quase um verdadeiro câncer sobre o ambiente natural, não estariam acontecendo. É uma outra forma de tentar pensar o crescimento urbano e a lógica de como é que se gera esses recursos todos aí. E é isso que tem que acontecer. Então, não é viável. Só que esse modelo de megacidades é copiado no mundo todo. E todas as cidades do interior, as cidades do São Paulo e do Brasil, pensam em copiar esse modelo de crescimento. Uma cidade está dando certo quando ela está desenvolvendo no sentido de crescer, prédios e, enfim, copiar a mancha urbana do mundo todo. Isso não consegue ser sustentável de maneira alguma, porque se você tem 12 milhões de pessoas para alimentar, de onde vem o alimento? Vem cada vez mais longe. A água, cada vez mais longe. Como é que você quer que isso seja sustentável se você está expandindo os limites de uso dos recursos naturais de uma mancha urbana, né? Cidades menores, deslocadas, espalhadas, poderiam ter soluções locais, né? Cadeias de produção local, consumo local, sem esses mercado internacional. Isso é uma coisa que não pode funcionar dentro de uma lógica de sustentabilidade. Ô, professor, e dentro dessa linha, quais seriam hoje boas práticas? Teríamos cidades que poderiam ser apontadas como bons exemplos, né, ou experiências a serem observadas, seja em âmbito internacional ou mesmo nacional, independente do porte do município? Essa é uma busca. Ainda existem poucos exemplos que possam dizer, pô, aqui a coisa funcionou mesmo. Existem ações que são significativas, né? Existem, por exemplo, a cidade extrema, Minas Gerais, adotou uma política pública muito interessante, que é o pagamento por serviços ambientais. Então, na área rural da cidade, aqueles produtores agrícolas que resolverem proteger a área de nascente de rios e expandir a mata que protege as nascentes, ganha, através de impostos que são deslocados para isso, um recurso para manter a produção dele é serviço ambiental, ele produz água a partir da preservação de uma floresta. Existem alternativas desse tipo espalhadas por vários municípios. Mas poucos ainda conseguiram trazer a questão da sustentabilidade para o cerne da gestão pública. Campinas avançou um pouco nesse sentido. A gestão de Campinas, quer dizer, elevou a antiga Secretaria de Meio Ambiente deles para uma Secretaria de Sustentabilidade, não sei qual é o nome exatamente da secretaria, mas ela é a secretaria principal do município. Todas as demais secretarias, de alguma forma, estão interligadas com ela para que todas as ações da Secretaria de Urbanização, Secretaria de Educação e outras façam suas ações coordenadas por uma central de sustentabilidade, porque
São muitas dimensões e toda a política do município tem que estar integrada numa lógica única, né? De tentar justamente atacar os problemas. Campinas é um exemplo extremo, existem vários pelo Brasil e pelo mundo, mas ainda estamos perseguindo, né, uma cidade modelo. Nos países ricos, existem muitas cidades modelo, né, de sustentabilidade, mas são tecnológicas, que não é alternativa. Aquela coisa de, os prédios têm painéis que captam a luz não sei de que forma, então o ar-condicionado funciona não sei de que jeito. São alternativas tecnológicas muito mais para vender tecnologia. As soluções são muito mais simples que isso. Quer dizer, uma oca indígena é tão ar-condicionado quanto uma tecnologia de prédio sofisticado. Precisa se encontrar soluções simples para vários problemas. E essas soluções estão no conhecimento humano há muito tempo já. Está faltando a gente talvez criar mesmo um pouco dessa lógica. Existem ecobairros, existem comunidades do interior que estão experimentando modelos menores, né, comunidades menores, que já estão caminhando nessa direção, mas ainda incipiente, infelizmente. Então, em muitos casos, ainda é uma política simbólica. E simbólica, apesar de simples, né? Quer dizer, é simbólica, não deveria ser. No meu ponto de vista, assim, se um dia eu virar prefeito de alguma cidade, qualquer que seja, é um estalar de dedos, você implementa uma política de sustentabilidade. Não tem que mudar quase nada, na verdade, tem que mudar uma ética e um valor. Olha, é assim que nós vamos trabalhar. As coisas vão ser trabalhadas de maneira integradas, os problemas serão resolvidos a partir da sua origem, não da sua consequência, e todas as secretarias trabalhando de maneira sincrônica para que a gente resolva os problemas também de maneira sincrônica. Então, para dar um exemplo bem concreto, tem buraco na rua, então eu tenho que trocar o asfalto, porque uma rua está toda esburacada. Em vez de eu tirar o piche e tacar outro piche em cima, eu já aproveito que eu vou ter que fazer essa obra, troco aquele piso impermeável, que vai fazer com que tenha enchente, por um piso permeável e pronto. Um dos problemas começa a ficar resolvido. Tem que fazer um buraco na calçada, por algum motivo, qualquer instalação de gás ou de água, aproveita e esconde os fios, que é uma lei também que existe, por exemplo, na nossa cidade aqui, e que não é implementada. Vai aos poucos, enquanto você está fazendo obras na cidade, já vai trocando, né, o que é insustentável para o que é sustentável. E mantém a cidade funcionando. Daqui a 10, 20, 30 anos, você vai ter uma cidade que resolveu os seus problemas, porque pensou no futuro. Poxa, nós temos que trocar aquela camada da rua que está cheia de buraco. Vamos fazer de outra maneira. Tem muito carro? Vamos começar a criar políticas de restrição ao automóvel. Vamos ampliar as calçadas, vamos ampliar as ciclovias, vamos diminuir o espaço do carro, fechar o centro que tem transporte coletivo abundante para o acesso ao veículo individual. Então vamos começar a resolver esses problemas. Vocês vão ver que aos poucos a própria educação das pessoas vai fazer com que perceber que isso aí são, de fato, soluções duradouras, né? Queria inverter um pouco a pergunta que eu te fiz acerca das grandes cidades e queria pensar nas pequenas cidades. Certo. Quando muito pequenas, se não pensadas de forma integrada, também me parecem insustentáveis. Claro. Quer dizer, qual a função, Zisman, de se pensar em ações conjuntas de municípios na resolução de problemas, por exemplo, ambientais ou associados a uma lógica de sustentabilidade, que lhes permitam aplicar melhor os seus recursos coletivamente, consorciadamente e coisas dessa natureza? É uma pergunta difícil, porque apesar de pequena, teoricamente as pequenas fica mais fácil, teoricamente, porque veja, o que é uma cidade sustentável? Se me perguntarem assim, olha, uma cidade sustentável é aquela que não depende das outras. Se você conseguir fazer uma cidade que criou na população um conceito do que é a qualidade de vida, que ele se resolve ali mesmo, por exemplo, olha, a produção de alimentos tem que ser feita aqui, nós temos que ter um sistema de transporte que se resolva por aqui mesmo, que não precise de grandes tecnologias para inovar no sistema de transporte, que nós temos que ter o saneamento local, a questão do lixo tem que ser resolvida localmente. Quer dizer, quanto mais independente é uma cidade, melhor será a implantação de políticas sustentáveis. Então, não é muito a escala o problema. O problema é o conceito de qualidade de vida. Então, você tem que, de alguma forma... Tem uma cidade em Goiás, em Goiás, no Mato Grosso, chama-se Lucas do Rio Verde, que acho que é o maior IDH, um dos maiores IDHs do Brasil, por conta do agronegócio. E é incrível, você vê propagandas municipais falando, porque Lucas do Rio Verde é fantástico, maravilhoso, escolas ultramodernas, públicas, com piscina, com não sei o quê, todo mundo feliz da vida, praças em todo lugar, com equipamentos esportivos, não sei o quê. É uma maravilha aquilo ali, por conta do desenvolvimento econômico do agronegócio, principalmente. Então você fica, poxa, aí está uma cidade modelo.
conseguiu promover no meio do estado do Mato Grosso, lá a partir de um setor da economia, uma cidade incrível para o cidadão. E de fato as pessoas estão felizes ali, se entrevista os moradores, pelo menos do documento oficial, o vídeo oficial do município, está todo mundo feliz da vida. No entanto, é uma das cidades que tem maior contaminação por agrotóxico, e o leite materno está contaminado com agrotóxico, está tendo uma série de problemas. Você sobe um pouco o satélite para ampliar a imagem da cidade, ela está cercada de produção agrícola, principalmente de soja, ilhada, e isso é considerado qualidade de vida, porque as pessoas se fecham naquela bolha urbana de que a qualidade de vida é você ficar, em vez de você correr numa área verde, ou ver animais do cerrado que existia ali, é você pegar um equipamento mecânico e ficar correndo no mesmo lugar na praça, fazendo exercício, ganhando qualidade de vida, respirando aquele ar, fazendo uma coisa mecânica dentro de uma máquina, mesmo que simples, né? Enquanto que o ambiente natural, quer dizer, o pôr do sol, a paisagem, o ar puro, não está mais presente. E as pessoas estão felizes, mas é uma bolha. Elas não compreendem que, de fato, a saúde delas está comprometida, a saúde ambiental, e que aquilo não resistirá ao longo do tempo. Era preciso ter pensado numa cidade, já que tem dinheiro, de uma maneira a minimizar os impactos do entorno, a tentar integrar melhor a área natural, a área produtiva e a área da cidade. Então, são essas coisas que têm que ser pensadas. E, professor, pensando a sustentabilidade, então, a partir do tripé entre produção econômica, equidade social e a sustentabilidade ambiental, a questão da desigualdade no Brasil, né, que é um dado histórico, né, ela é um empecilho ao avanço do conceito? O que nós podemos analisar sobre isso? A desigualdade é o termômetro de que o sistema não funcionou. Nós chegamos, esse foi o mês passado, se não me engano, lendo notícias a respeito da questão da sustentabilidade, chegamos num número no Brasil que me deixou impressionado. 1% da população já detém metade do dinheiro dos outros 99%. Concentração de capital e recursos. Como é que pode um sistema que 1% da população já tem metade do dinheiro de todo o país e outros 99% não tem? Como é que pode isso ser razoável dentro de um sistema democrático, inclusivo, sustentável? Então, o problema da exclusão social é o maior problema a ser enfrentado pela humanidade de maneira geral. 6 homens mesmo, os mais ricos do planeta, já detêm mais dinheiro do que os 50 países mais pobres. Quer dizer, a questão não é uma falta de recurso, a questão é como eles estão distribuídos. Esse sistema não funciona, é concentração de renda. Você falou em objetivos do desenvolvimento sustentável, o primeiro deles diz assim, combate à miséria. E aí você vai entrar, por exemplo, nesse número. No combate à miséria, claro, é um problema, mas o objetivo está mal colocado. Como é que você resolve a miséria? Muito simples. Pô, a miséria é, sei lá, 50% da humanidade vive na miséria. 1% concentra toda a grana. Como é que faz para resolver a miséria? Ataca os 50% da humanidade ou ataca 1%? Se você eliminasse 1% da riqueza extrema, você resolveria automaticamente o problema da miséria. É muito mais simples você atacar a riqueza extrema do que atacar a miséria no mundo. É uma questão de igualdade social. E sem a igualdade não há sustentabilidade. E, portanto, se você tem uma melhor distribuição dessa riqueza para toda a população, automaticamente a pegada ecológica, o impacto sobre o meio natural é menor. Porque você tem suficiente para todo mundo. É que como está concentrado em poucos, e a demanda é cada vez maior por esses poucos, você vai sugando, né? E não gera qualidade de vida para todo mundo. Então, é um problema sistêmico muito complexo, mas a questão econômica é o crucial. Tem que mudar a lógica econômica. Entender que qualidade de vida vinda pela economia não é crescimento, é qualidade. Como é que a gente promove uma economia que seja ecológica, né, um pouco mais cíclica, garantindo os princípios da economia, mas tentando distribuir melhor as benesses dessa economia. A gente, na verdade, vive... Vocês convidaram, para falar em política, um anarquista convicto, né? Porque a gente encontra na questão ambiental os princípios básicos do anarquismo. Veja que fantástico. Quando os ambientalistas falam em governança, novas governanças, novas formas de organizar, nós estamos falando em distribuir o poder. Nós estamos falando da responsabilidade individual. Para resolver o problema ambiental, nós temos que falar em responsabilidade individual, direitos e deveres individuais. Cada cidadão é responsável pela qualidade ambiental. A governança tem que ser, o poder não pode ser concentrado, tem que ser distribuído para ser participativo. Quando se fala em políticas participativas, estamos falando de um modelo em que cada vez mais se aposta não num governo central, mas num governo diluído. Então, você vai fazendo uns paralelos entre anarquismo e ambientalismo, você vai perceber que os princípios são os mesmos.
E existe, inclusive, já muito antigo, o princípio do ecoanarquismo, que já pregava que essa lógica também tem que ser implementada, a responsabilidade do indivíduo com relação ao ambiente natural. Agora, nós vivemos no mundo um anarquismo anacrônico, que é o contrário do princípio. Veja só, quando você fala em que a responsabilidade tem que estar na pessoa física, então você é o responsável por você mesmo, você sabe qual é o seu papel social, e se você souber o seu, a sociedade funciona automaticamente em autogestão, transforma a pessoa física em pessoa jurídica, uma corporação. Bom, então, peraí, se agora cada corporação sabe o seu papel e a coisa funciona na regulação interna dessas pessoas jurídicas, vejam que nós temos um anarquismo corporativo. Isso é chamado também de liberalismo. O que é o liberalismo? É o anarquismo das corporações. Elas fazem o que querem, decidem, são responsáveis, investem onde acham que tem que investir na parte social, ambiental, e tomam as decisões baseadas numa lógica de mercado. É o anarquismo das pessoas jurídicas. É um negócio fantástico isso aí. Eles chamam isso de liberalismo. E é esse o modelo que está imperando. A gente quer tirar o anarquismo corporativo para o anarquismo individual de novo. E com isso a gente pode criar modelos mais alternativos de sociedade. Agora, Zisman, você tocou em algum ponto aqui da nossa conversa, você falou em democracia. E a democracia tem a questão da educação, da formação e da reflexão como um princípio absolutamente basilar para o seu efetivo funcionamento. Acho que não à toa você tem o sentimento de que a democracia não funciona. Talvez não funcione também por conta dessa ausência de percepção das pessoas acerca dos seus papéis na sociedade. Isso funciona também, ao meu ver, e acho que isso ficou muito claro na sua fala, para as questões relacionadas à sustentabilidade, numa revolução cultural, numa mudança de posicionamento, de postura dos indivíduos. A gente conseguiu colocar mais, de 1992 principalmente para cá, a gente talvez tenha conseguido colocar de forma mais clara o debate ambiental nas escolas do que o debate político nas escolas. Eu não conheço alguém que fale em escola sem meio ambiente ou escola sem sustentabilidade, mas conheço gente que fala em escola sem partido. Sim. Eu vou deixar esse debate da escola sem partido de lado, mas eu gostaria de falar da escola com meio ambiente e da escola com sustentabilidade. Qual a importância desses avanços em termos educacionais no Brasil para a questão da sustentabilidade no que diz respeito à formação dos nossos jovens? Perfeito. O Brasil é o país que mais avançou no debate ambiental no mundo, por conta de um grupo de pessoas que se autodenominaram educadores ambientais. E a legislação, desde a aprovação da nossa Constituição, já prevê que a educação ambiental é obrigatória em todos os níveis de ensino. Isso facilitou muito. Quer dizer, a nossa Constituição foi aprovada no momento em que a questão ambiental estava em alta no mundo todo, e isso permitiu que a gente colasse um capítulo ali. E, sendo obrigatória, acabou criando uma necessidade de se regulamentar essa lei, e, portanto, a educação ambiental entrou. Não está entrando mais, está saindo. A má notícia é que nas bases nacionais curriculares comuns que estão para ser aprovadas e na reforma do ensino médio, assim como outros temas transversais, como, por exemplo, a ética, como, por exemplo, trabalho e consumo, a questão ambiental saiu. Nós estamos tendo mais um retrocesso nesse momento. Então, não teremos mais educação ambiental na escola, a menos que a gente consiga, nas audiências públicas que estão marcadas adiante, tentar reverter esse quadro, o que eu acho muito difícil, porque já está em fase final de aprovação e o atual governo não ouve exatamente muito bem a sociedade nessas demandas aí. Agora, a questão da educação política, Humberto, eu entendo que tem que ter um caminhar juntas, né? Porque falar em sustentabilidade é basicamente falar numa dimensão política. Quer dizer, é que se faz mal feito na escola quando se faz uma educação ambiental focada em preservação dos recursos naturais, lixo, saneamento. Não é só isso. Tudo isso só mudaria se dentro dessa concepção educacional da questão da sustentabilidade estivesse embutida a dimensão política. Ô menino, vem cá, olha, você quer uma qualidade de vida ambiental melhor? Então você tem que participar da política, porque não muda se não for política. É uma política pela sustentabilidade que nós estamos falando. Se você tiver bons políticos querendo fazer boas políticas públicas de sustentabilidade, aí sim, esses problemas ambientais estariam resolvidos, inclusive a inclusão social e outros problemas mais do ponto de vista do funcionamento da sociedade como um todo, né? Então eu vejo que o que acontece é que os educadores ambientais demoraram muito para incorporar a dimensão política. Estavam em processo de incorporar. Nos últimos 5, 10 anos isso avançou muito, da Rio mais 20 para cá, onde que a sustentabilidade assumiu uma dimensão mais ampla do ponto de vista da política, aí sim a gente estava avançando nesse sentido. Temo que haja um retrocesso, infelizmente. E professor, esse processo de educação para além da escola, né, na própria sociedade,
Talvez a gente pode falar aí da necessidade até de uma revolução cultural para pensar a sociedade numa perspectiva mais intergeracional. Perfeito. É uma aposta na geração atual? Isso. Nós estamos diante de um momento crucial na humanidade. Ou se faz uma revolução cultural ou nós vamos para as cucuias. É um momento de divisão entre um modelo e outro mesmo. E toda revolução só se dá pela educação. Porque você tem que mudar um jeito de pensar para implementar um outro jeito de pensar. É muito difícil numa escala de 7 bilhões de habitantes. As revoluções do passado eram mais fáceis de serem feitas. Quer dizer, mais fáceis não, eram difíceis também, mas em escala a dimensão de participantes dessa revolução era outra, né? Mas só há esse caminho. Por isso que a gente bate sempre na tecla. Só a educação pode resolver a transformação necessária para a sustentabilidade, ou para o modelo de mais inclusão, ou qualquer outro nome que queiram dar para esse futuro que nós desejamos. E eu lamento, portanto, que quando se mexe na educação, se está se mexendo na esperança dessa transformação. Então nós precisamos resistir bravamente e tentar transformar o modelo educacional formal, pelo menos, né, numa coisa que esteja mais atenta a esses problemas, uma coisa mais crítica mesmo. Mudanças, revoluções, alterações culturais das mais expressivas, tendo em vista a lógica de uma sociedade mais sustentável, que se pense de forma ampla, mas que se haja ou que haja de forma local. O Brasil agradece a presença do professor Zisman Neyman. Obrigado, Zisman. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom.